Ora, muito bem-vindos novamente a este webinar, esta conferência digital sobre os fundos comunitários, fundos europeus, PRR, Plano de Resiliência, Recuperação e Resiliência, e também, depois, num segundo painel, a visão dos gestores. Neste primeiro painel, precisamente sobre o PRR, vou passar a apresentar os nossos convidados, os nossos oradores. Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, muito obrigado pela sua disponibilidade para participar também neste evento. António Costa e Silva, professor e coordenador, como todos sabem, da primeira versão deste plano estratégico que resultou neste plano de recuperação. Obrigado pela sua disponibilidade. Beatriz Freitas, Presidente Executiva do Banco de Fomento, Banco Português de Fomento, para ser mais exato, obrigado também pela sua participação. Nuno Oliveira Santos, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. E, finalmente, Sofia Marta, Vice-Presidente da Accenture, responsável pelas áreas de saúde e administração pública. Aos dois, também obrigado pela vossa presença. Vou permitir que a Sra. Ministra Alexandra Leitão faça uma breve intervenção. Peço-lhe, obviamente, tendo em conta o tempo, que seja breve, mas enquadradora do que são as prioridades do Governo neste PRR, no domínio, obviamente, da modernização do Estado e da administração pública. Por favor. Muito obrigada a todos, bom dia, cumprimentá-los, agradecer o convite e sem mais delongas, para cumprir escrupulosamente o tempo, dizer que é muito útil que nós possamos ter naturalmente estas intervenções, estas várias iniciativas que têm acontecido neste período de consulta pública, para que seja um plano participado. Também dar nota, ainda antes de entrar exatamente na área da administração pública, que juntamente com o Sr. Ministro do Planeamento e num trabalho entre a ADC e a AMA, está a ser construído um portal da transparência exatamente para que depois todo o acompanhamento da execução do plano possa ser feito de forma transparente e parece-nos que esta dimensão também é importante. No caso da administração pública, permitam-me dizer o seguinte, naturalmente que há projetos e investimentos na área da administração pública nos três pilares, nos três eixos que compõem o PRR. Contudo, eu ia-me aqui centrar, porque aí está o bolo principal, no pilar da transição digital, que tem para a administração pública um total de cerca de 1,2 mil milhões, organizados da seguinte forma. Um conjunto de medidas transversais que são, que são transversais a toda a administração pública, que tem cerca de 600 milhões, e depois duas componentes, segurança social e finanças, e justiça, em duas outras componentes, que cada uma delas com, no caso das finanças mais segurança social, com cerca de 400 milhões e a da Justiça com cerca de 260 milhões e que no seu pacote constituem um conjunto de investimentos muito relevantes na área da administração pública. Na parte mais transversal, que é essencialmente aquela que compete à minha área governativa a desenvolver, eu salientaria três coisas. Por um lado, uma melhoria através do digital no atendimento nos serviços públicos, através da criação ou da recriação de um portal digital único, que nós queremos chamar como loja de cidadão virtual, que será uma interface único entre cidadãos e empresas com os diversos serviços da administração pública, por sua vez também uma fortíssima aposta na interoperabilidade e utilização de dados. Uma das grandes dificuldades em efetivar, por exemplo, o princípio do only once é exatamente o facto de os back-offices dos serviços muitas vezes não comunicarem entre si e, portanto, não vale a pena ter um front-office comum se por trás não houver aqui uma comunicação muito, uma integração de sistemas e uma partilha de dados e, portanto, o portal é um front office, mas que tem um projeto de interoperabilidade a sustentá-lo. E depois, por outro lado, investimentos ao nível da cibersegurança e numa dimensão também ainda com uma forte componente digital, mas que é mais transversal ainda, que é a aposta na capacitação da administração pública. Eu, relativamente aqui ao portal, queria salientar, e a esta nova lógica dos atendimentos nos serviços públicos totalmente em linha,
queria aqui salientar, sobretudo, que aquilo que está aqui em causa é garantir que não haja uma espécie de labirinto virtual com páginas que abrem sucessivamente e que tornam muito difícil aos cidadãos e até às empresas navegar neste conjunto, mesmo aquilo que já é feito online, navegar neste conjunto, neste mundo, digamos assim. E desta forma não só aumentamos a qualidade dos serviços prestados, como diminuímos os custos de contexto e criamos um bom ambiente de negócios para as empresas, não só nesta componente transversal, mas depois também nas dimensões que se estão a fazer nas finanças, na segurança social e na justiça. Isto acompanha um outro projeto que vai estar espelhado no portal, que é da integral desmaterialização de cerca de 28 serviços da administração pública. Já estão identificados neste momento e que vão muitos destes serviços já têm momentos que estão digitalizados, mas estamos a falar da desmaterialização total destes serviços, quer estejamos a falar da carta de condução da hora, na redução automática e ativação online do cartão de cidadão, pedido de nacionalidade online, empresa online, declaração da segurança social na hora, etc. E, portanto, no fundo aqui temos duas dimensões, mais virada para as empresas na linha do redução de custos de contexto e criar um ambiente de negócio, para os cidadãos tornar tudo isto mais acessível e mais inclusivo também, sabendo nós que ainda há alguma falta de literacia digital em alguns cidadãos, sobretudo de faixas etárias mais avançadas. Duas notas finais. Primeiro, isto também inclui serviços públicos digitais para o estrangeiro, quer para cidadãos nacionais, quer não nacionais, através de um forte investimento nos serviços da rede consular com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Inclui uma dimensão física também, com mais lojas de cidadão e mais espaços cidadão. E, finalmente, e mesmo aqui para terminar, dizer que a capacitação, a dimensão de capacitação, que podemos depois, se for útil, falar um pouco mais à frente, com parcerias com as instituições de ensino superior, não só para dar mais capacitação digital aos trabalhadores e dirigentes da administração pública, mas também noutros níveis. Acreditamos profundamente, mesmo para terminar, que não há economias dinâmicas sem Estados dinâmicos, sem administração públicas modernas e, portanto, é também para criar esse ambiente de negócio e alavancar o investimento privado que apostamos fortemente na administração pública. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Já voltaremos a si também para desenvolver 2 ou 3 tópicos, nomeadamente este que é muito importante, a capacitação, isto é, portanto, investimento e o que é que se faz com as pessoas. E as pessoas estão ou não preparadas para esta transição. Sr. António Costa e Silva, obrigado pela sua presença. Enfim, tendo a legitimidade de ter sido o autor do primeiro plano, ou do plano que deu origem a este PRR, portanto, e da concepção e da forma como ele foi desenvolvido, gostava que me fizesse uma primeira avaliação do que viu, do que está em consulta pública, de resto estava, já terminou, e se de alguma forma se revê neste PRR e na necessidade de que ele resolva de facto os estrangulamentos de competitividade do país. Sim, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, queria saudá-lo, saudar também a Sra. Ministra Alexandra Leitão, todos os companheiros do painel. Eu penso que quando aceitei o desafio do Sr. Primeiro-Ministro, quando ele me convidou em abril do ano passado, era para preparar uma espécie de visão estratégica para 10 anos. E nas próprias palavras do Sr. Primeiro-Ministro, essa visão iria ser declinada nos vários instrumentos que o país tem à sua disposição para executar essa visão. A visão foi programada no sentido de transformar a economia portuguesa, torná-la mais competitiva e alinhá-la com os desenvolvimentos da economia global. Desse ponto de vista, quando analisamos este plano de recuperação e resiliência, ele tem sobretudo os 3 pilares, portanto a resiliência, quer do sistema produtivo, quer da administração pública, quer dos serviços e das políticas sociais, tem também a questão das empresas, tem depois a transição energética e a transição digital. Qual é a importância deste plano? Nós temos que ser profundamente realistas. Nós vivemos num país, como eu costumo dizer, entrou no século XXI, esqueceu a economia no século passado. Nos 20 anos deste século XXI, a economia portuguesa esteve estagnada, tem diferentes estrangulamentos. A crise só veio tornar ainda mais visíveis esses constrangimentos estruturais que têm a ver com a limitação do mercado interno, a profunda descapitalização das empresas, a questão da dívida, que é ela própria inibidora do crescimento, as limitações da estrutura produtiva, a falta de investimento
a baixa produtividade, a alta fiscalidade que nós temos nas empresas. E, portanto, quando nós analisamos estes 20 anos do século XXI, para mim está claro em termos dos desafios. O nosso PIB per capita tem andado 30% a 40% inferior à média europeia. Isto é um estrangulamento total. Portanto, nós temos que mexer nas alavancas que podem mudar esta condição do país. E, portanto, essas alavancas têm que criar condições para um crescimento sustentável do PIB potencial nas próximas décadas. E quando falo em crescimento sustentável do PIB potencial, é crescimento a taxas económicas superiores, independentemente das oscilações cíclicas. Quais são essas alavancas? A primeira é das competências. Não tenho dúvida nenhuma, e o nosso país tem um problema, às vezes, em termos dos investimentos que faz, eles não serem reprodutivos, não se traduzirem em multiplicadores associados ao desenvolvimento da economia. Para mim, o investimento das qualificações, na educação, na criação de talento é absolutamente vital. Ele está contemplado neste plano de recuperação e resiliência, com uma forte componente em termos das qualificações e do investimento no talento. E nós temos é que tirar ilações do que se passou no passado, porque temos investido consecutivamente nessa área, fazer as transformações para ele ser um investimento reprodutivo. Mas a segunda grande alavanca tem a ver com o nível de capital por trabalhador nas nossas empresas. É extremamente baixo. Nós temos hoje 27% das nossas empresas que têm capitais próprios negativos, estão à beira da falência. É uma grande preocupação. Eu penso que no Plano de Recuperação e Resiliência há um instrumento para a capitalização das empresas, associado ao Banco de Fomento. Podemos discutir as verbas que estão alocadas e que o Governo entendeu alocar. Portanto, este documento é um documento do Governo. Eu revejo em alguns destes pilares que penso que são absolutamente fundamentais para transformar. Mas a capitalização das empresas é essencial. Eu sou das pessoas que defendo que não podemos ter um desenvolvimento saudável da economia sem uma banca comercial saudável, e a nossa banca tem todos os problemas que nós conhecemos em termos da rentabilidade que tem, baixa da exposição ao crédito mal parado, mas é fundamental a banca saudável, é fundamental o Banco de Fomento também para ajudar na capitalização das empresas, sobretudo nos projetos a médio e longo prazo que são transformadores. E atenção, nós temos que agarrar nas 4.000 PMEs que reportaram investimentos em investigação e desenvolvimento tecnológico em 2019 e usá-las como uma grande alavanca para captar também o investimento externo, que é crucial. Mas o terceiro pilar é o ecossistema de inovação. Isto é, nós já temos um sistema científico e tecnológico que tem vitalidade, que se tem associado às empresas, que respondeu durante a crise pandémica, portanto, para criar ventiladores e equipamentos médicos complexos. Há uma aposta clara também aqui do Plano de Recuperação e Resiliência no reforço do ecossistema de inovação, nas interfaces entre os centros de investigação, as universidades e as empresas, e atenção que nós temos aí áreas múltiplas em que o país pode aproveitar essa vitalidade que existe e transformar-se. E falo desde logo nas áreas das ciências da vida e da saúde. Nós temos empresas nas áreas de biotecnologias de saúde que têm muitas valências, temos capacidades no país na área da síntese química fina, da criação das substâncias ativas dos medicamentos, na fertilização industrial, temos na área dos equipamentos complexos e, portanto, é por isso que eu defendia na visão estratégica que nós temos condições, uma política industrial adequada para transformar o país numa fábrica da Europa. Mas isso também vale para a metalomecânica ligeira e pesada, para a questão da impressão tridimensional e da digitalização de todas estas indústrias. O quarto ponto, para terminar, que eu penso que é fundamental nesta transformação, é a questão da qualidade da gestão. Eu penso, e fiz essa recomendação no documento da visão estratégica, muitos destes apoios e destes processos de digitalização e transformação das empresas estarem associados a uma espécie de refrescamento das equipas de gestão. Os estudos económicos provam com uma clareza impressionante, quando nós nos comparamos com os países mais desenvolvidos e produtivos do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, 30% da diferença na nossa produtividade tem a ver com a qualidade da gestão. Nós temos excelentes gestores em Portugal, mas a nível médio nós podemos melhorar muito mais. E as empresas bem geridas criam mais valor, incorporam as tecnologias, integram mais recursos qualificados e preparam-se melhor para o futuro, criando valor. E, portanto, nessa área, eu penso que também é muito importante. E, no fundo, eu espero que o Plano de Recuperação e Resiliência, em conjunção com os outros instrumentos que vamos ter, como o quadro financeiro plurianual, como os 11 mil milhões que ainda falta executar do PT 2020, se articulem
numa visão transformadora. Mas atenção, isso depende muito do modelo de implementação do plano. Eu tenho dito ao Sr. Primeiro-Ministro, eu refiro aqui publicamente, eu penso que na sociedade do conhecimento precisamos de formas diferentes de fazer as coisas. Isto não pode ser um plano para ser executado de cima para baixo, tem que ser executado também de baixo para cima, com a intervenção das regiões, das associações empresariais, das autarquias, das universidades, dos centros tecnológicos. E se nós tivermos este movimento nos dois sentidos, com uma grande plataforma política e social de mobilização, nós podemos transformar o país. O que não precisamos é de mais lutas autofágicas, mais rancor partidário, mais tribalização da política. Precisamos de ver o que nos une mais do que nos divide para fazer face a esta crise que tem dimensões colossais. É um bom ponto que nos deixa, já volto a si também, mas é um bom ponto que nos deixa sobre a implementação, para falar precisamente com a Nuno Oliveira Santos, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, precisamente para refletir sobre este desafio de implementação para uma agência que tem responsabilidade de gestão de fundos comunitários e, nomeadamente, do ponto de vista do território. Qual é o principal desafio que vai enfrentar para executar um valor de fundos comunitários que é muito mais elevado do que historicamente nós temos tido e que tem estes desafios que foram ainda agora sublinhados pelo professor Costa Silva? Obrigado, António. Muito bom dia a todos os que nos estão a ver e àqueles que estão aqui connosco a fazer esta pequena troca de impressões. A Agência para o Desenvolvimento e a Coesão tem como grande responsabilidade fazer a coordenação dos fundos europeus, que é uma palavra um bocadinho diferente de assegurar a execução dos fundos europeus. Exato. A expressão coordenação também presta-se a muitas declinações e naturalmente eu empresto a minha, enquanto Presidente em exercício, ao vocábulo. Para mim, coordenar implica conhecer, implica convocar, implica debater e implica expor. E é isso que eu estou aqui a tentar fazer desde há 4 meses. Fez ontem 4 meses que iniciei estas funções. O ecossistema, que chamamos-lhe nós assim, dos fundos, é um ecossistema complexo. É complexo do ponto de vista legal, é complexo do ponto de vista operacional e naturalmente também é complexo do ponto de vista político. É muito dinheiro que se prevê gastar de forma central, com sentido nacional, algum dele de forma regional, com sentido regional e local, e portanto, esse exercício, esse enquadramento complexo traz natural complexidade à execução. Se isso já era assim no contexto de um quadro comunitário, é ainda mais assim no contexto de 2 quadros comunitários que vão conviver. O quadro comunitário PT 2020 existe até 2023 e o quadro comunitário PT 2030 deverá estar em funcionamento, algures, esperamos, entre o final deste ano e o início do ano que vem. E como não há 2 sem 3, e apareceu uma crise para explicar a terceira, apareceu um PRR. Portanto, é realmente um exercício complexo, naquilo que são responsabilidades diretas da agência sobre os fundos estruturais relacionados com os quadros, o que nós estamos a procurar fazer melhor, vamos dizer assim, é realmente articular as relações. Nós, a agência, com os 12 programas operacionais que formam o quadro, conversam uma vez por mês, conversam com uma agenda, conversam com uma noção de números, com uma noção de presente, do ponto de vista da execução, com uma perspectiva de futuro, como é que se vai acompanhar estes cerca de 11 mil milhões de euros do quadro atual, com uma taxa de compromisso superior a 100%, com uma taxa de execução na casa dos 60%, com esses 40% de diferença
a diferença e o acompanhamento da diferença é relevante, especialmente num contexto de crise, porque aquilo que são compromissos podem não ser execuções, porque as realidades mudam por parte dos beneficiários e isso traz muita exigência operacional e legal. Mas vamos conversando para acompanhar. Estamos a reativar os motores para a preparação final do PT 2030, que nos convoca a nós, agência, com vários stakeholders, apoiando o Governo, porque no final do dia a proposta será do Governo, à Comissão Europeia, e estamos próximos do Governo a trabalhar, depois da estabilização deste documento, o PRR, naquilo que será a operacionalização desse documento. Há alguma informação pública sobre isso e a mim não me compete dizer mais do que é público, e no que é público vale a pena dar atenção. Haverá uma estrutura de missão específica, essa estrutura de missão será central para a execução, haverá uma proximidade da agência, dadas as suas responsabilidades estruturais e as suas relações específicas com os órgãos da Comissão Europeia. Não é irrelevante, diria eu, em geral, e também neste caso em particular, a articulação com a Inspeção-Geral de Finanças e com o Gabinete de Perspectiva do Ministério das Finanças, para ir acompanhando a relevância macroeconómica da execução deste plano, e também não é nada irrelevante o papel que se antecipa que a Comissão Nacional de Acompanhamento venha a ter, e eu repetia o sinal que a Ministra Alexandra Leitão deu à cabeça sobre o portal da transparência. Ia perguntar, vai ficar por aí o portal da transparência na agência ou não? Não, o portal da transparência é do país, como em geral são as coisas que se fazem a nível público, a não ser que por alguma razão sejam segredo de Estado. Aqui pretende-se claramente demonstrar que não é o caso. Portanto, o portal da transparência está a ser montado entre a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a Agência para a Administração Administrativa, tem um steering muito ativo, do qual a Alexandra faz parte, e muito engajados, todos participando. Portanto, posso dizer-vos, em primeiro lugar, como cidadão, que a mim me dá muito gosto ver esta discussão, todos muito determinados nos vários papéis que têm no projeto, em pô-lo no ar de acordo com os prazos que são conhecidos, com conteúdos progressivos, porque há coisas que tecnicamente são mais complicadas umas do que outras, mas eu acho que vai ser uma peça de apresentação de contas muito interessante. Eu queria ainda dizer, se o António me desse licença, um minuto, para pegar nas palavras do António Costa Silva, que sempre me parece que precisa de fazer esta clarificação entre o que é um plano operacional e um contributo, uma visão, e eu acho que muitas das vezes se confundem os termos e a partir daí a conversa sai prejudicada. Eu, como cidadão, posso dizer que gostei muito de ler aquela visão, acho que é uma peça absolutamente extraordinária, e gostei de participar em alguns eventos em que o António Costa Silva explicou melhor e revejo muito nela, mas depois também gostava que todos nos lembrássemos de que o Governo, na sequência disso, antes disso e depois disso, fez publicar uma resolução do Conselho de Ministros, que está aqui no meu segundo ecrã, 98/2020, que é a Estratégia Portugal 2030, um documento de 50 páginas que, no seu 5º parágrafo, recorda a importância desta peça de contributo para a política pública, que foi a visão estratégica do professor Costa Silva, que inclusive teve um respaldo de um despacho do Primeiro-Ministro, portanto não foi só uma conversa entre os dois, teve um despacho do Primeiro-Ministro. É um documento de 50 páginas que nós aqui na agência dizemos, faço aqui em confidência, que precisamos de arranjar maneira de forrar várias casas públicas para que a discussão ancore em documentos como este, e a resolução
que tem uma determinação prévia, e depois o anexo é a própria estratégia, no seu ponto 9, resolução assinada pelo Primeiro-Ministro António Luís Santos da Costa, no seu ponto 9 diz determinar que seja elaborado e objeto de divulgação pública um relatório anual de acompanhamento. E, portanto, nós neste momento estamos a ver uma dinâmica pública de discussão do PRR saudável, necessária, e o que eu espero é que fiquemos com a dinâmica, porque quanto mais regularmente... O que é que teme? Como? O que é que teme? Quando diz espera que fiquemos pela dinâmica, o que é que teme? Não, espero que continuemos com a dinâmica. Não, temo que depois de um momento de buzz, no momento em que discutimos, voltamos todos às nossas vidas e depois voltamos a discutir passado um ano. Assim, se tivermos uma prática de discussão constante, nós aqui na agência estamos a lançar alguns convites fortes à Universidade Portuguesa, digo assim, a várias universidades para regularmente estarem perto de nós. Se nos habituarmos a discutir com regularidade, com números, com noções de acompanhamento, eu diria que subimos muito a probabilidade da boa execução, que no final é isso que pretendemos ter. Muito bem, boas pistas também para a nossa discussão. Vou convidar a Beatriz Freitas a partilhar connosco o que é que vai ser, afinal, o papel do Banco Português de Fomento neste contexto. O Sr. Ministro Nelson de Sousa tocou no assunto, o professor António Costa Silva também abordou o tema da capitalização. Apesar de tudo, e quase eu posso sublinhar a nota do professor Costa Silva sobre, digamos, as verbas, deveriam ser mais ou menos, mas na verdade há aqui uma expectativa de que o PRR possa ter um contributo forte para o Banco de Fomento, por um lado, permita-me aqui a simplificação, Banco de Fomento, e para a capitalização das empresas. O que é que este PRR traz para o Banco de Fomento, Beatriz Freitas? Bom dia, António. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. O que o PRR traz para o Banco de Fomento, quer dizer, é público, está no documento que teve em discussão pública. Portanto, naquilo que é o PRR, a nossa missão, por assim dizer, é participar na área da capitalização, depois de termos estado há um ano a disponibilizar soluções de tesouraria, por assim dizer, às empresas durante este tempo todo em que tivemos, em que ainda estamos com este surto de Covid-19. Portanto, temos-nos dedicado, e foi a nossa primeira atuação na área de produtos de tesouraria, com vista a permitir que as empresas continuem a pagar as suas responsabilidades. E agora, dentro daquilo que é o PRR, iremos e já estamos a estudar, com as verbas que estão lá descritas e que irão ser disponibilizadas, a melhor maneira de as alavancar e de pôr no mercado de produtos de recapitalização para fazer face aos desequilíbrios que as empresas têm e que são conhecidos na fase em que estamos. Estamos a estudar várias hipóteses de capital e de quase capital, mais de quase capital, que nos parece que são mais viáveis em termos de execução e também de mais rápida execução, de entrada e de saída das empresas. Daquilo que temos falado com os nossos parceiros, associações empresariais, e daquilo que temos ouvido da comunidade empresarial, parece-nos ser a mais viável e mais rápida de implementação, e isso também nos é pedido. E vamos tentar também alavancar com os fundos do PRL aquilo que é o InvestEU e aquilo que tínhamos programado em termos de Implementing Partner do InvestEU. Portanto, o PRR vai-nos também permitir alavancar a garantia europeia que o InvestEU nos dá, enquanto Implementing Partner, e ter uma maior eficácia em termos do que é a utilização dessa garantia,
permitindo alargar mais aquilo que poderia ser a nossa intervenção e atingir níveis objetivos bastante significativos, nomeadamente entrar em força nas 4 janelas do InvestEU e alavancar principalmente também instrumentos de recapitalização nessa vertente. Deixe-me pedir-lhe para tentar, na medida do possível, bem sei que o contexto em que ainda está com a definição do que serão os instrumentos não lhe permitirá seguramente avançar com muita coisa, mas estão a ouvir-nos centenas de gestores, empresários, decisores, e na expectativa de que, nomeadamente nessa dimensão de capital ou quase capital, se nos pode balizar um pouco o que é que podem ser os instrumentos, nomeadamente o perfil, enfim, o desenho desses instrumentos, na medida do possível, e até o perfil de empresas que podem ser, digamos, apoiadas ou que podem ter aqui um enquadramento de entrada de capital ou quase capital, como dizia, da parte do Banco de Fomento. Bem, relativamente ao desenho de instrumentos, estamos ainda não posso mesmo avançar muita coisa, mas estamos mais, posso avançar que a nossa inclinação é mais para instrumentos de quase capital, portanto, instrumentos muito parecidos com instrumentos de dívida, mas com uma entrada e com uma saída completamente diferente e também com rendimentos completamente diferentes. E que permitem às empresas, no fim, ter uma dinâmica de balanço bastante mais equilibrada, que é esse o objetivo. A nossa inclinação é para este tipo de instrumentos. Acho que todos os empresários que nos estão a ouvir compreendem que são bastante mais fácil a implementação. Há também uma apetência do mercado maior para aderir a eles do que instrumentos de capital puros, que também não é a nossa, acho que para instrumentos massivos como aqueles que vamos implementar durante este ano não seria essa, não é essa a melhor indicação. Quanto às empresas que vão ser abrangidas e daquilo que são também as balizas que termos em termos do que são os normativos europeus principalmente e daquilo que está no quadro temporário de apoio para nos balizarmos enquanto ajudas de Estado, que é sempre uma vertente que temos que ter em consideração quando desenhamos este tipo de instrumentos, temos uma clara visão de que teremos que apostar em empresas que tinham níveis que eram saudáveis portanto, a 31 de dezembro de 2019, exatamente como temos estado a fazer nos instrumentos também de garantia. Essa acho que é uma premissa que vai ter que ser utilizada. A definição de setores e a definição das empresas-alvo também é público que os setores que irão ser visados são os setores considerados mais afetados. É uma visão um bocadinho dinâmica, não estamos a olhar em termos de dados e estamos a tentar com os dados que temos a nível do banco, portanto que são bastantes, uma vez que apoiamos muitas empresas durante a crise, portanto temos uma base de dados que nos permite ter uma visão clara do que é o tecido empresarial. Estamos a fazer um estudo aprofundado de quais serão esses setores e de quanto é que será necessário para cada setor, mas vamos estar sempre virados para os setores mais afetados da economia, pela pandemia, que são, com algumas exceções, acho que todos, que são conhecidos todos, pelos apoios têm dado a ser postos no mercado no último mês, principalmente. Muito bem, já voltarei também a si. Sofia Marta, especialista na área da administração pública e saúde na Accenture, enfim, teve a oportunidade de resto de dar uma entrevista ao ECO, onde explicita o que é a sua visão sobre o que já está. Retive dessa entrevista
um ponto importante. Agora o que é realmente importante é a execução e o modelo de governação. Em 2 ou 3 notas, 2 ou 3 prioridades, o que é que considera essencial para que este PRR possa ser bem executado? Muito bem. Antes de mais, muito obrigada e saudar aqui todos os meus colegas de painel, Senhora Ministra e também Senhor Ministro. De facto, temos aqui, já foram aqui enumerados N desafios que temos pela frente. Temos vários instrumentos e, portanto, essa complementaridade para utilizar esses vários instrumentos que temos ao dispor, a dimensão do investimento que vem é de facto muito, muito grande face àquilo que temos ou que estamos habituados a ter e que vai para mais de o dobro daquilo que temos ao dispor nos dias de hoje. E, portanto, eu acredito que neste momento, mais do que discutirmos ou continuarmos na discussão de quais são as áreas de foco, porque de facto já estão enumeradas as principais áreas e aquelas que são prioritárias, sejam elas mais de curto prazo para dar resposta ao nosso contexto de pandemia, sejam elas mais de longo prazo para responder aos desafios da resiliência efetivamente da nossa economia. E agora eu creio que o mote é mesmo a execução e a boa execução, tal como referia o Nuno Santos. É muito importante haver esta comunicação entre todos os organismos, haver esta chamada de todos os intervenientes, sejam eles públicos, sejam eles privados, sejam eles as componentes mais empresariais, associações, sejam eles toda a comunidade científica, a comunidade académica, o terceiro setor, portanto, todos eles têm efetivamente um papel muito relevante e promovendo esta comunicação vamos conseguir certamente chegar a bom porto e garantir que estamos no caminho certo dessa boa execução. Outro ponto fundamental é sem dúvida o tema da simplificação e desburocratização de todos os procedimentos. Eu acho que esse é o coração que nos vai permitir levar este plano, e não só este plano, não é? Portanto, todos os instrumentos, e tal como o Sr. Ministro referiu, o Plano de Recuperação e Resiliência é mais um instrumento. Nós só naquilo que são as verbas do próximo quadro comunitário, vamos ter quase o dobro do valor que vamos ter neste PRR. Portanto, toda esta articulação entre estes vários instrumentos é muito importante. Os temas da simplificação são fundamentais. E aí, falando aqui um bocadinho mais daquilo que é esta área e do que da mensagem também que a Sra. Ministra passou no início, conseguirmos ter uma administração pública mais moderna, mais digital, que enderece efetivamente aquilo que são as necessidades dos cidadãos e das empresas, que promova a comunicação, a interoperabilidade entre todos. São alguns dos pontos-chave. Temos que repensar o que é que são as várias jornadas, seja do ponto de vista cidadão e empresa. Temos que garantir que conseguimos uma reutilização da informação e que não estamos constantemente a pedir aos cidadãos e às empresas a mesma informação que eles já prestaram N vezes. E depois temos que rapidamente conseguir, com a digitalização, com a tecnologia, permitir que as nossas organizações da administração pública consigam dar uma resposta capaz. Para-vos dar aqui alguns números, por exemplo, no sistema judicial, que é fundamental para um quadro de boa execução, quer do ponto de vista, por exemplo, das nossas empresas e para tentar reduzir os custos de contexto, como creio que também foi a Sra. Ministra que referiu. Nós tínhamos, por exemplo, em 2019, os processos nos tribunais administrativos e fiscais a demorarem uma média de cerca de 40 meses. Portanto, é algo que não se coaduna de todo com uma administração pública que se pretende resiliente, que se pretende eficaz. Só dar-vos aqui um número também relevante. A Accenture realizou um estudo no ano passado, mais ou menos na altura do verão, e esta polémica que tem existido sobre a aposta ou não no tema da administração pública relativamente àquilo que está refletido nos investimentos previstos neste plano, vai ao encontro de facto daquilo que é as aspirações dos nossos principais líderes a nível europeu. 72% dos líderes europeus acreditam que efetivamente este contexto terá uma mudança de paradigma sem retorno para a administração pública. E portanto,
Falámos aqui já de várias coisas, de simplificação, de modernização, de comunicação. Não posso deixar de terminar por o tema da monitorização, do foco nos resultados. Os projetos têm que ser, de facto, projetos transformadores, projetos estruturais, que façam a diferença e que marquem o tal game changer que falava o senhor Ministro, faça aquilo que tem sido a nossa atuação e, portanto, de garantir que há, de facto, essa monitorização desses resultados e esse foco nos impactos que esses projetos vão trazer para o nosso país. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra a Alexandre Leitão, Ministro da Modernização do Estado, para lhe perguntar precisamente sobre o tema da capacitação e acrescento, e da atração, da capacidade de atração de competências e de quadros, porque aparentemente estamos a dotar a administração pública de um motor muito forte, mas é preciso saber quem o conduz. E eu acrescento outra nota, como vamos entrar aqui na nossa última ronda de debate, e além disso estejam à vontade para comentar, fazer comentários, digamos, às outras intervenções, mas pergunto à Sra. Ministra, enfim, parece contraintuitivo, nós nos últimos anos voltamos a aumentar o número de funcionários públicos. No mesmo momento em que estamos a fazer, e vamos fazer agora ainda mais, seguramente, coletivamente, um esforço de investimento no digital. Isto parece um bocadinho contraintuitivo e um bocadinho, diria, se calhar surpreendente. Senhora Ministra, eu sei que são 2 ou 3 notas para uma mesma resposta, mas enfim, peço a sua capacidade, por um lado, de síntese e de resposta a estas minhas reflexões. Muito bem, muito obrigada. Eu então responderia diretamente à questão que colocou e falando da capacitação, que há bocado também na minha intervenção inicial falei um pouco menos e depois faria, se me desse 3 ou 4 notas muito breves sobre o que fui e que eu vi, provavelmente, não sei se é a última intervenção, mas aproveitaria para isso. Quanto à questão da capacitação e da atração, começando pelo número de trabalhadores da administração pública, de facto, nós temos vindo desde 2016, mais ou menos, a aumentar o número de trabalhadores da administração pública e até repusemos agora a lógica do 1 para 1, mas é preciso ter aqui uma atenção a 3 pontos. Primeiro, o 1 para 1 é em número, não é em local, ou seja, quando uma pessoa sai de um determinado sítio não quer dizer que seja aquele sítio que vai ser, ou aquele posto de trabalho que vai ser imediatamente ocupado. Dou-lhe um exemplo, tem havido um crescimento muito significativo mesmo, não só na área da saúde, mas também na área da educação e, portanto, significa que temos mais trabalhadores, mas trabalhadores que são colocados em locais e em áreas que nós consideramos fulcrais. Outro exemplo, aquilo que nós encontramos mesmo no próprio programa de governo, é uma aposta na atração de pessoas qualificadas, ou seja, nomeadamente de técnicos superiores. Nós precisamos de uma administração pública com mais técnicos superiores e menos assistentes operacionais ou menos assistentes técnicos, porque exatamente são o tipo de tarefas que poderão ficar redundantes e que já vão ficando redundantes com a digitalização. No entanto, ao nível dos técnicos superiores, nós precisamos de atrair, sobretudo, o tal rejuvenescimento da administração pública que passa muito por essa capacidade de atração de jovens. E nós temos pensado um bocadinho sobre isso, não é uma matéria fácil, porque naturalmente que a dimensão salarial tem sempre muita importância e nós estamos a tentar mexer aí, mas é mais difícil, obviamente, mas há 2 ou 3 coisas que nós achamos que pode servir para atrair os jovens qualificados. E a primeira é mesmo estas hipóteses de capacitação. Aquilo que nós encontramos e que já era nosso propósito, mas que agora o PRR vai permitir realizar de uma maneira muito mais eficiente e rápida, é exatamente apostar nesta capacitação, sobretudo em parceria com as instituições de ensino superior, sejam elas universidades, sejam politécnicos, seja na alta direção e nos trabalhadores, nos dirigentes, com aquilo a que chamamos cursos de alta direção, seja também ao nível muito da capacitação digital e aqui em 2 níveis, capacitação digital, enfim, chamemos de um nível mais elevado e também combater a infoexclusão que ainda há em alguns trabalhadores da administração pública em determinadas áreas. E, portanto, aqui a palavra de ordem é qualificar e permitir que essa qualificação se faça simultaneamente com o desenvolvimento da vida, permitindo também uma qualificação da própria vida pessoal e profissional do trabalhador. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, fomentar relações para trabalhadores da administração pública poderem fazer mestrados em que a sua própria experiência na administração pública seja utilizada. E assim nós conseguimos 2 coisas, trazer valor para a administração pública e também atrair as pessoas, porque isso é essa dimensão
de desenvolvimento de formação profissional ao longo da vida hoje é muito valorizada pelas pessoas. Mas permita-me também dar duas notas, ou melhor, 3 notas sobre outros aspectos. O primeiro tem a ver com o modelo de governação. O modelo de governação do PRR é um modelo que tem 3 dimensões muito claras. Uma dimensão política, para dar, que revela a importância que de facto este programa tem para todos nós e para o Governo em especial. Depois uma dimensão técnica, com a estrutura, e depois, que irá trabalhar com a ADC e com todos nós, e depois uma dimensão de acompanhamento com stakeholders vários, que vão desde os representantes da dimensão mais territorial do país, até empresas, parceiros sociais, etc. Estas 3 dimensões do modelo de governação permitem uma coisa que a Ana Sofia referiu, que é esta monitorização permanente, para a qual estamos a construir o portal da transparência, também é algo em que pomos muita importância, não só para fora, não só porque é importante que a comunidade possa acompanhar o que está a ser feito, como também como ferramenta de monitorização interna. Esta era uma das dimensões. A outra, da transparência, quando é que estará disponível? Enfim, nós temos por acaso esta semana uma das tais reuniões de steering a que se referiu o Nuno. Nós gostaríamos de ter já alguma coisa para começar a apresentar em abril, mas vamos ver ainda com a dimensão. O portal, aliás, é uma coisa muito vasta, com um separador muito virado para os fundos comunitários, em especial para o PRR, mas depois também terá outros separadores que vão sendo construídos, por exemplo, ao nível da execução orçamental, ao nível dos dados pessoais e portanto, é um work in progress, mas que vai começar pela parte dos fundos comunitários. Depois outra nota para dizer que eu tomei, e que é verdade, que nós temos uma aposta muito forte na justiça, na dimensão da justiça enquanto ser absolutamente essencial para a criação desse tal ambiente de negócio e desses custos de contexto, e isso tem uma visibilidade grande numa das componentes do eixo da transição digital, exatamente até para responder a uma das recomendações específicas, às recomendações específicas por país que a União Europeia nos fixou, e isso é uma dos aspectos centrais, mas relativamente às dimensões mais transversais, 3 conceitos que regem essa ideia. Digital, interoperabilidade, reutilização de dados. A reutilização de dados é fundamental exatamente para garantir que as pessoas não têm que repetir várias vezes a mesma coisa. As pessoas, as empresas, não têm que repetir várias vezes as mesmas coisas quando falam com a administração. E é isto que cresce, uma ideia de portabilidade. Nós estamos a apostar muito em que as pessoas possam trabalhar em qualquer sítio, à distância, seja através do formato do teletrabalho, seja de qualquer outro formato, mas esta portabilidade do próprio posto de trabalho que o digital propicia é uma forma também de acentuar, e com isto vou terminar, por mim, uma dimensão territorial que também tem. Tem-se falado muito da questão da dimensão territorial do PRR. Eu permito chamar a atenção que na área da transição digital em especial, e noutras, na parte da resiliência e da coesão, isso é visível a nível de outros investimentos, mas na parte da transição digital, nós estamos a fazer investimentos que são transversais ao país, que têm a valência, por via destas vias desmaterializadas todas, como esta em que aqui estamos, que têm a valência de chegar a todo o país de uma mesma forma. Quando eu tenho um bom portal de acesso, isso significa que é indiferente se eu estou a aceder em Lisboa ou se estou a aceder em qualquer outro ponto do país. E esta dimensão também é muito importante, esta transversalidade também territorial que o digital nos traz, é muito importante, tornando irrelevante o sítio onde eu me ligo, desde que essa ligação seja efetivamente capaz de me responder a tudo aquilo que eu preciso de ter na minha interação com o Estado. E portanto, enfim, por agora, eram estas notas que queria deixar. Muito obrigado. António Costa Silva, eu retive 4 pontos da sua intervenção que me merecem aqui um comentário. Competências, capital, inovação e qualidade da gestão. Ora, isto parece-me tudo muito virado, e tem dito isso publicamente, para o setor privado, para as empresas, para os agentes económicos privados. O PRR, de alguma maneira, está adequado a estas prioridades, estas 4 que definiu na sua dimensão, para que isto seja possível? Sim, eu penso que isso é uma excelente questão. Eu, quando preparei o documento da visão estratégica, disse que nós não conseguimos sair da situação difícil que nos encontramos, da crise pandémica, que já se transformou numa crise económica e social,
sem colocar as pessoas e as empresas no centro do plano de recuperação económica. Eu penso que tivemos aqui uma excelente explicação da Ministra Alexandra Leitão, sobretudo aquilo que é a sua visão, que me parece muito correta, sobre a transformação digital do Estado e muito relacionado com a questão da diminuição dos custos de contexto. Porque nós não podemos nunca ignorar que no centro da recuperação devem estar as empresas. São elas que são o motor do desenvolvimento económico e da transformação. Mas as empresas não operam no vácuo, precisam de trabalhadores saudáveis, daí toda a aposta muito importante no PRR, em todo o Serviço Nacional de Saúde, e eu penso que tem que ser reconfigurado, relacionado também com o setor privado e o setor social. Temos que também ter muita atenção às políticas sociais e a tudo o resto, e a questão das qualificações e das competências, que é o primeiro ponto. Eu tenho aqui um pacote muito importante relacionado com o investimento em qualificações, em competências, e isso é crucial fazer, mas fazer bem. Só para lhe dar um exemplo, nós não podemos ter uma concepção minimalista da transformação digital, pensando que a transformação digital é só colocar computadores e dar acesso à internet. A transformação digital é muito mais do que isso. Há estudos muito interessantes da McKinsey que mostram que nas próximas décadas 1/3 do crescimento do PIB mundial pode vir da digitalização da economia. Mas a digitalização da economia é pensarmos sobre os dados, é extrair informação, da informação dos dados, extrair conhecimento e sabedoria e desenvolver as políticas próprias. É desenvolver sistemas inteligentes para tratar todo o ecossistema económico e do ponto de vista do Estado, a administração pública e o território. E isso não se faz sem talento, sem especialistas. A meu ver, a ciência dos dados vai ser absolutamente fulcral no futuro. Os cientistas dos dados são muito, muito importantes. Não pode haver digitalização da administração pública sem uma nova geração de jovens com muito talento, de cientistas, de dados que saibam tratar a informação, e o mesmo é válido para as empresas. Nós, se olharmos para as empresas e para aquilo que se passa no mundo, é absolutamente extraordinário. Nós tivemos, e isto foi acentuado pela crise, uma espécie de migração de valor para as plataformas eletrónicas. Nós já tínhamos no passado a emergência do que os ingleses chamam o asset light model, o modelo de desenvolvimento da economia com ativos físicos muito ligeiros, mas sobretudo na base das plataformas eletrónicas. E este vírus e esta crise penalizaram muito as indústrias físicas, os transportes, portanto a restauração, o turismo, e exponenciaram o desenvolvimento das indústrias digitais. E no futuro nós vamos ter dois países, um país físico e um país digital, e temos que combinar os dois para potenciar as suas aplicações. No domínio das empresas, eu penso que tem que haver uma monitorização muito consistente, uma interação muito grande com as associações empresariais e com os empresários, para ver como é que esta transformação se pode aplicar. Eu penso que há aqui um pacote muito significativo, talvez o pacote mais significativo da transição digital esteja direcionado também para as empresas, ou pelo menos um dos mais significativos. Eu penso que isso se traduza na incorporação de conhecimento nos sistemas de produção, na transformação dos próprios sistemas de produção, na transformação do marketing e do comércio dos produtos através das plataformas eletrónicas. A ministra Alexandra Leitão deu muito bem o exemplo, não interessa o sítio em que estamos para poder hoje operar no conjunto do território, mas para isso precisamos de estender a fibra óptica a todo o país, ter estas competências digitais e transformar também o nosso tecido empresarial. Nós, no futuro, podemos ter em Portugal uma espécie de empresas portuguesas que sejam micro multinacionais, isto é, a partir do país nós podemos competir no mercado global através das plataformas eletrónicas, customizar serviços e produtos, mas para fazermos isso, e isso é uma das coisas que transforma o estudo da economia portuguesa numa espécie de estudo de caso, eu acompanho muito o trabalho da Universidade de Harvard, do seu laboratório do crescimento, que monitoriza o crescimento das várias economias do mundo. E nós, a nível do grau de complexidade, que varia entre 0 e 1, a nossa economia hoje está à volta de 0,73, portanto já tem alguma complexidade e alguma diversificação, mas depois quando eles estudaram os novos produtos que a economia portuguesa foi capaz de gerar entre 2002 e 2017, foram 39 novos produtos. Isto é o trabalho das empresas. Foi a 12ª economia do mundo. E nós perguntamos, e portanto isto é uma interpelação a todos nós, como é que é possível um país que consegue criar, tem estas competências funcionais, consegue criar produtos, depois isto não se traduz num crescimento económico sustentável e que seja relevante. E uma das explicações é que a percentagem dos produtos e serviços de alto valor acrescentado
no conjunto das nossas exportações é ainda pequeno, portanto precisamos dar muita atenção a isso. E o segundo aspecto, que é killing para nós, letal, killing é a expressão que sempre os ingleses usam, mas que é letal para nós, é que o conteúdo importado das nossas exportações é muito elevado. Nós temos ainda pouco espírito de cooperação empresarial, pouco diálogo, às vezes preferimos importar matéria-prima, produzir produtos, exportar. Nós temos que ter uma estratégia, talvez inteligente, de substituição das importações, olhar para todas as nossas valências e tornar o país muito mais resiliente. E para isso a transição digital, creio que é absolutamente crucial. Muito obrigado. Nuno Oliveira Santos, vou-lhe pedir para me definir o que é que vai ser uma prioridade, se tiver que escolher, uma prioridade da ação da agência no que vai ser a coordenação, e eu utilizo o termo com cuidado, coordenação dos fundos europeus. Comunicar em permanência. Comunicar em permanência o avanço de tudo isto. Mas como é a última vez que eu vou falar, e há bocadinho no ensaio eu e o António falávamos sobre as perguntas que os jornalistas decidem fazer e as respostas que os demandados decidem dar. Eu queria ir ali às notas da ministra Alexandra Leitão. Força. Disse, eu acho que arriscaria, se fizéssemos uma votação sobre o apoio ao enunciado da Alexandra, provavelmente teria um apoio muitíssimo alto, e acho que é isso que faz falta, é nós encontrarmos os pontos de convergência para depois executarmos. Só somava ali uma nota, se pudesse, Senhora Ministra, Senhora Doutora em Ciências Jurídico-Políticas, eu espreitei aqui no meu segundo ecrã, que vai ficando famoso neste debate, o currículo da Alexandra, licenciada, mestre e doutora. O tema das leis tem que voltar a estar na agenda. O tema da feitura das leis. Eu reparei, António, e fico triste, um vídeo no YouTube de 2015, apresentação do estudo Feitura de Leis, Portugal e Europa. A Alexandra deve-se lembrar deste trabalho da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que teve, entre outros, o professor João Calpas, hoje presidente do Tribunal Constitucional, como um dos seus coautores. O tema da lei no sentido mais fundacional. Eu aqui, como gestor público, tive que levar uma formação inicial para ter bem presente a diferença entre ser gestor público ou ser gestor privado. Fala-se pouco disto. A Sofia sinaliza um conjunto de coisas muito interessantes sobre os desafios de uma administração pública moderna, mas que têm um texto que é parecido com o texto que fazíamos há 10 anos, ou há 20 anos. E isso devia nos fazer pensar. O ponto que eu acho que seria interessante discutir é, sabem as pessoas a diferença entre o princípio da competência na gestão pública versus o princípio da liberdade na gestão privada? Seria interessante trazer essa dimensão para o debate e perceber... um novo evento. Se calhar daria um belíssimo debate, porque nós somos todos muito duros para com a administração pública. Todos. E eu diria que consta que o professor Vasco Lido Valente na universidade... Como, António? Porque pagamos, provavelmente, não é? Nós normalmente somos muito exigentes com o que pagamos, não é? Sim, mas eu diria que ainda assim, eu lembro muitas vezes do professor Vasco Lido Valente, consta que na escola, para além dos livros que eram necessários da bibliografia, ele recomendava alguns outros, para haver um chão comum de discussão. Sim. E eu acho que faz falta alguns debates sobre particularidades da administração pública para nós podermos exigir, porque a pagamos, mas compreendendo-la. E, portanto, deixava aqui esta nota, que não tem que ver com a pergunta. A prioridade do lado da agência, repito, é comunicar, é envolver, porque se nós estivermos todos mais convocados para um desígnio comum que todos pagamos, provavelmente progrediremos melhor. Temos grandes desafios, executar é muito difícil, com um contexto muito complexo, e, portanto, se eu ajudar a discutir regularmente sobre isso, eu acho que já dou algum contributo. Obrigado. Beatriz Freitas, queria aproveitar a sua experiência na Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e agora aqui no Banco de Fomentos, já com a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua já integrada, para partilhar connosco se as empresas portuguesas, nesta altura, estão com condições de beneficiar, de aceder e beneficiar dos fundos que aí vêm, isto é,
coloca-se a discussão, tivemos neste painel a discussão sobre a capacidade do Estado de executar, e nomeadamente as várias dimensões dessa execução e de coordenação. Temos o tema da transparência, mas vamos ao outro lado. E aí a Beatriz Freitas tem uma experiência particular e maior que todos nós, para nos dizer qual é a realidade hoje, à data de hoje, depois de um ano de pandemia. Eu acho que sim, nós temos que ter a intenção, e é isso que estamos a fazer, todos, o Nuno também, todos os intervenientes nesta discussão. O Nuno chama-nos a todos e nós também acabamos por chamar todos também para entrarmos nesta discussão. O ponto fundamental para nós no banco é como é que desenhamos, como é que olhamos para as empresas, aquilo que é a nossa visão agora, aquilo que é a nossa percepção depois de um ano de garantias e de apoios de tesouraria, e como é que vamos desenhar aquilo que nos é pedido, portanto, aquilo que temos, porque essa também é a nossa função, é olhar para os fundos que nos são disponibilizados e tentar aplicá-los da melhor maneira e ter a certeza que eles se vão verter em algo que é aproveitado pelo tecido empresarial. Eu acho que as empresas têm a capacidade de absorver os fundos que lhes vão ser disponibilizados. Tivemos aqui um período, elas ainda estão a passar um período complicado, mas estão-se a ajustar, têm-se ajustado. Acho que temos visto isto ao longo também da situação pandémica, e tem algo que é muito particular, não só ao tecido empresarial, mas também à sociedade portuguesa, que é a resiliência e a capacidade de se ajustarem rapidamente a novas situações, e nós temos verificado isso ao longo deste tempo e desta fase de disponibilização só de fundos de tesouraria. Muito bem, muito obrigado. Sofia Marta, eu gostava de dar esta continuidade a esta dimensão de relação, nomeadamente entre as empresas e a administração pública. Como é que este ecossistema pode funcionar para que haja uma boa execução de fundos? Boa não só em quantidade, ou não apenas, ou não em quantidade, mas sobretudo em eficiência dos recursos afetados. Muito bem, acho que é um bom ponto para terminarmos. O tempo também já vai longo e temos aí outro painel. E só de uma forma muito breve, eu creio que não é só um tema de facto de acesso aos fundos. As empresas têm que se transformar, têm que se reinventar. Os modelos de negócio que existem à data de hoje já não são o garante daquilo que é o sucesso no futuro. E, portanto, essa é de facto uma dimensão que tem que acontecer e que temos que aproveitar este investimento que aí vem para conseguir dar força. E termino apenas com uma palavra que creio que foi o Dr. António Costa e Silva que mencionou, que é a palavra de cooperação. A cooperação que já falámos aqui entre os vários intervenientes, mas também cooperação multissetorial. É fundamental trazer para a mesma mesa temas de segurança, temas de 5G, temas de digital de uma forma mais lata, e portanto não deixarmos de trabalhar nos silos e trazer para a mesma discussão as várias valências que vão conseguir de facto transformar e ter impactos muito mais escaláveis, com sinergias para todo o nosso tecido. Termino com uma das tendências do estudo da Accenture que saiu na semana passada, do Tech Vision 2021, que é uma que me diz muito, que é o From Me to We, ou seja, do eu ao nós. E de facto esta é uma tendência que aqui vai ter que estar muito presente. Temos que trabalhar no todo com a colaboração de todos os intervenientes. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Ministra, uma última nota para terminar este nosso primeiro painel, por favor. Muito obrigada, mesmo muito brevemente. Dizer, respondendo aqui também ao repto que foi lançado e que o Nuno Santos referiu, dizer que nós temos no PRR também uma dimensão de redução das barreiras legais e regulamentares ao investimento, porque há de facto uma dimensão também que tem a ver com a própria regulamentação, a parte, sejam ela legislativa, seja infralegislativa, e portanto essa é uma dimensão importante. Depois, por outro lado, dizer que nós precisamos de agilizar a gestão pública e, de facto, é muito diferente ser gestor público ou ser gestor privado, tem muitas coisas que é parecido, mas tem uma coisa que é diferente, que é este contexto. E nós já estamos a fazer isso para a projeção do próprio PRR, porque no PRR nós vamos ter aqui ter capacidade para, dito de uma forma simples, para gastar bem este dinheiro. E para isso é preciso flexibilizar procedimentos de despesa, procedimentos de contratação pública. E é preciso fazer tudo isto sem que haja nenhuma suspeita, nem que se crie nenhuma ideia de que isto é opacidade. Flexibilizar não é opacidade. E daí a importância do portal da transparência. E assim terminava. Muito obrigada. E obrigado, enfim, do portal e seguramente dos jornais e do ECO também. Que naturalmente, é para o escrutínio total. Escrutínio que é necessário. Mais uma vez, muito obrigado claro, pela vossa participação. Creio que ficaram aqui, obviamente, muitos temas que foram pistas para novos debates e novas discussões, mas também com informação muito relevante para quem nos está a ver. A todos que nos estão a seguir, faço aqui um anúncio, vamos fazer uma pequena alteração à nossa agenda, até porque o tema deste primeiro painel acabou por demorar um pouco mais tempo do que esperaríamos e a abertura também, portanto vamos passar desde já, dentro de breves instantes, ao segundo painel, a retoma da economia e a visão dos gestores, e encerraremos este nosso evento precisamente com o Domingo Miron, que é um quadro global da Accenture, Chief Risk Officer da Accenture, para nos dar a sua visão sobre os fundos europeus e como podem transformar a economia. Portanto, regressamos dentro de breves instantes com o segundo painel desta conferência. A todos que participaram neste primeiro painel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.